Boa tarde, pessoal! Ou bom dia, ou boa noite, se você estiver assistindo a gravação dessa live. Sejam bem-vindos. Hoje vai ser um bate-papo muito legal com uma convidada muito querida, Viviane, e ela vai contar para vocês a história dela. O tema, que o título é a importância do autodesenvolvimento. Será que nós estamos nos autodesenvolvendo, estamos nesse processo, ou nós estamos estagnados? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? A síndrome da Gabriela. E aí, eu resolvi trazer, porque eu sempre falo sobre isso aqui nas redes sociais, sempre estou reforçando sobre esse processo de crescimento. Então eu convidei a Viviane para falar sobre o exemplo dela. E eu tenho certeza que muitos pontos vão tocar aí no seu coração, aí na sua mente também, e você vai perceber que é possível se inspirar nessa história dela e trazer isso para a sua vida, para a prática do seu dia a dia, e você ser uma pessoa muito melhor a cada dia. A Viviane já entrou, vou chamá-la aqui. Deixa eu ver aqui, Vivi. Clica na solicitação, no mais ali na câmera. Acho que vai ficar mais fácil, por favor. Você aí aceitar. Tá? Vamos ver se aparece para mim. Você tá me vendo? Não, Paula. Não tô te vendo também. Faz o seguinte, vamos tentar de novo. Clica no X ali em cima para sair, aí nós tentamos de novo para ver se vai dar certo. Peraí. Instagram tá assim mesmo, de vez em quando. Deixa eu olhar pelo computador aqui. Vai lá. Eu vou te convidar novamente, então. Não consigo. Parece. Vamos ver. Uhum. Para mim aparece que você tá online. Deixa eu ver aqui. Você Não me ouve, consigo. né? Eu te ouço. Peraí. Vamos ver. Você saiu e entrou de novo? Eu te ouço, mas não te vejo. Ali, só que o pessoal tá vendo. Pessoal, vocês estão vendo nós duas? Quem estiver aí assistindo, manda uma mensagem aqui, um comentário aqui para nós, por favor, para ver. Porque pelo que eu tô vendo ali, eles estão vendo nós duas. Deixa eu ver aqui. Você chegou a sair e entrar de novo? Ou não? Sair. Eu vou sair de novo e vou entrar. É, Vamos vamos ver se vai tentar mais aparecer. uma vez. Vamos ver se tá certo. Pelo notebook eu tô vendo aqui. Só que fica atrasada a imagem. E eu não te vejo aqui para solicitar a sua entrada. Eu vou encerrar a live e vou começar de novo. Ah, deixa eu ver, agora apareceu sua solicitação aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos ver. Opa! Acho que deu. Tá me Eu não tô ouvindo? te vendo, mas. Não! Não. Você tá me vendo? Eu tô te vendo agora. Eu não tô te vendo, não. Oh, meu Deus. Eu acho que vai ter que ser assim mesmo.
Bom, mas você tá me vendo bem, tá tudo Mas eu tô certo. te vendo. Deixa eu só ver se ali no. Pessoal que está assistindo, se puder confirmar aqui que estão nos vendo e nos ouvindo, por favor. Deixa eu ver aqui pelos comentários. Ah, eu acho que tá sim, porque agora apareceu para mim ali no notebook. Mas tudo bem. Bom, bem-vinda, muito obrigada. Ó, a Suzy disse que está vendo e ouvindo nós duas, então, beleza, tá? Se eu Perfeito. ficar quietinha aí, você achar estranho, você me chama aí. Porque pode ser que trava, alguma coisa assim. E você não vai estar me vendo, então fica difícil. Para mim tá uma telinha preta, mas vamos lá. Se o pessoal tá vendo, É, tá tudo eu jóia. já fiz outras lives que foram assim também. Então, muito obrigada por estar aqui. Muito Eu que bom. agradeço. Eu sei que vai ser um papo muito gostoso, saber mais um pouquinho da sua história. Então, pessoal, para quem não me conhece aí, que está vindo pelo perfil da Viviane, eu sou a Paola Pecchini, sou terapeuta integrativa e atendo em Maringá, no presencial, e também online, tá? Tá, ok. A minha mãe aqui. E a Viviane, eu conheci por intermédio do Pedro, que é meu namorado, ela é prima do Pedro. E quando nós nos conhecemos, eu já fiquei assim encantada com a história dela, né? Essa história de transformação. A conexão já, opa, essa é das minhas. E, Conexão rápida. né, porque essa afinidade desses assuntos, desse olhar para a vida, de se olhar, né? De dizer, opa, será que está tudo ok aqui? Será que pode melhorar? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para onde? Então, deu match, né? Exatamente. E aí eu acompanho também todo, né? Vi aí, ela também esteve numa imersão, foi, né? E nossa, e aí eu fico aqui vibrando junto, como se eu estivesse lá. Adoro essas coisas. E É eu falei, isso vamos aí. fazer uma live, vamos trazer para o pessoal esse conteúdo que vai ser muito legal. Oi, Simone, bem-vinda a todos que estão chegando aí. E então eu vou falar para você se apresentar para o pessoal que não te conhece ainda e começar a te seguir também. Exato. Primeiro quero agradecer o convite, já topei na hora quando falou, vamos fazer uma live sobre autodesenvolvimento, porque eu amo o assunto, é minha praia, então foi super bacana, assim, gratidão pelo convite. Bem, sou Viviane Martinez, moro em São Paulo, tenho 43 anos e hoje estou me formando em aromaterapia, né? Trabalhando com a doTERRA, Legal. óleos essenciais, que eu vou falar mais para frente. Como que eu cheguei nisso, né? Porque foi um caminho de Uhum. autodesenvolvimento mesmo que eu percorri. Mas foi exatamente isso. Quando a gente se conheceu pela primeira vez, já houve uma muita afinidade, porque o seu trabalho está muito ligado ao que eu gosto muito, são assuntos que eu sempre tive paixão por tudo que envolve comportamento humano, tudo que envolve psicologia. Não me formei em psicologia, mas é uma faculdade que está aí, muito provavelmente, no meu projeto para esse ano ainda, no meio do ano, né? E cursar porque são Que assuntos que legal, eu amo. Tem um projeto aí para iniciar. Nunca é tarde, né? Para a gente com colocar em certeza, prática alguns projetos e sonhos. Então, eu com tenho certeza. aí esse projetinho aí em pauta para o meio do ano. Mas quem é a Viviane, né? A Viviane hoje tem 43 anos e eu costumo dizer que assim, o autodesenvolvimento ele veio para mim através de um momento de dor. Eu não tinha, embora eu tenha muita conexão, sempre gostei muito de ler, mas por um período da vida eu deixei isso meio de lado. E o trabalho, a correria, a preocupação com o dia a dia, a rotina que a gente tem, né, em São Paulo, principalmente, que é a cidade da loucura, É eu deixei verdade. muito de lado. É, eu deixei muito de lado muitas coisas que eu gostava de fazer, né?
E aí, quando foi em 2000, eu trabalhei 15 anos no modo CLT, numa empresa a qual eu sou, assim, extremamente grata, porque me criei praticamente lá dentro, comecei como recepcionista e saí de lá supervisora de vendas e de importação. Que Mas foi uma legal. decisão difícil que eu tive que tomar lá atrás, isso foi em 2013, eu já tinha 15 anos de empresa, mas tinha acabado de ser mãe, meu filho estava com 1 ano e 7 meses, ficando doente toda hora. Eu amava o que eu fazia, assim, a empresa para mim era a minha vida na época, e eu vim de uma fertilização in vitro, né? Foi muito difícil realizar o sonho de ser mãe. Então, acho que chegou um momento em que eu pensei, eu preciso olhar mais para minha família, ter mais tempo, porque meu marido era comerciante, continua sendo, a gente tem pizzaria, nessa época já tinha, e a gente se encontrava, assim, de final de semana, principalmente quinta, sexta, que são os dias que ele já começava a ir para a pizzaria à noite, a gente se encontrava na garagem de casa. Nossa. Então, aquilo começou a me pontuar, assim, né, o que, de fato só trabalhar, volta para casa para dormir, aquilo me incomodou. E aí eu cheguei na diretoria e pedi para sair, né? Tomei essa decisão, embora na época financeiramente também eu era bem remunerada, né? Tinha uma estabilidade dentro da empresa, tudo, mas tomei a decisão, achei que naquele momento era o mais correto a fazer. E a partir dali, eu fiquei 1 ano mais ou menos em casa, sendo dona de casa mesmo, cuidando do meu filhote, da família, tudo. Só que chega um momento que também cansa, né? E ali eu comecei, a partir do momento que eu saí, do serviço, eu me perdi completamente da minha identidade. Então foram alguns anos Isso é bem perdida, comum. Isso é bem muito comum, comum né? na vida de mulheres, principalmente, né? Porque a questão maternidade, quando ela chega, ela transforma a vida da gente. É um divisor de águas, né? Com certeza. Então, para quem trabalha em CLT, principalmente, porque você tem que cumprir horário, você tem todo um desafio ali a ser seguido. E eu me perdi, me desconectei, assim, comecei a ficar extremamente insatisfeita. Fui, depois desse 1 ano, trabalhar com meu marido na pizzaria, né? O que é outro desafio, porque trabalhar um casal junto não é para todo mundo, é Verdade. desafiador. Eu tiro o chapéu para casais que conseguem lidar bem com essa situação, né? É bem Então, eu desafiador. comecei, muito desafiador, muito. E eu comecei a ficar muito introspectiva, e aí fui saindo totalmente da minha essência. Né? Eu sabia que as coisas não estavam indo bem para mim, uma insatisfação que nada preenche, e sempre fui muito vaidosa. Sou leonina, muito Hum. vaidosa. E Ai, aí, o acho que que lindo. acontece? O que que acontece? Toda essa insatisfação você acaba descontando em alguma coisa, né? Então, no meu caso, eu sempre fui, desde quando eu comecei a trabalhar, aquela de combinar bolsa com sapato, muita roupa, e eu descontava no consumismo. Só que é um Uhum. consumismo onde a gente compra, compra, tem, mas aquilo não preenche. Preenche naquele momento em que você sai, vai lá e faz a compra, aquilo te preenche momentaneamente. Depois eu tenho até hoje roupa com etiqueta que eu nunca nem usei. Porque é para você suprir a necessidade emocional que você está vivendo, né? Em um determinado Passava, momento, passava, não entendi. passava daquela vaidade saudável de se cuidar, ia no excesso, né? Aí Exatamente. você percebeu que estava além do que Além. era equilibrado, né? Não estava no Além. equilíbrio. E quando a gente está fora da nossa. Eu costumo dizer que é a nossa centelha divina, o nosso eixo, né? Quando a gente está fora desse equilíbrio, a gente começa a ter desafio em todos os campos da vida, não só no financeiro, no casamento, em tudo. Então, começaram a haver desafios por todo lado.
Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estava trabalhando com meu marido na pizzaria, já não estava legal, apareceu a oportunidade de comprar um restaurante aqui em São Paulo, no Tatuapé, um restaurante por quilo, e eu encarei o desafio. E aí as coisas só pioraram, porque não é aquilo que brilha o meu olho, né? A gente achava que isso ia ser algo assim, até para depois sair do ramo de pizzaria, algo que pudesse trazer uma outra conotação para nossa vida, e acabou que foi um tiro no pé, porque ele só trabalhava no vermelho. Eu trabalhei 4 anos ali me doando muito, com muitos desafios, porque mexer com alimento não é fácil. E sem Não pôr mesmo. um real no bolso, assim, foi Não. desafiador. Uma pessoa que tinha um salário razoável de repente você se vê ali, trabalha, trabalha, trabalha e não ganha nada, então aquilo só foi piorando o meu estado emocional, né? Toda a minha frustração profissional. E chegou num ponto, no meio desse decorrer, em 2016, veio a notícia de um câncer da minha mãe. Minha mãe descobriu um câncer no ovário e o que deixou a gente assim, quem já passou por esse caminho sabe que quando chega uma notícia dessa é estarrecedor na família. Seja a pessoa que está vivendo o problema e quem está muito próximo, no caso, eu era filha, então a gente teve aí 2 anos de muita luta. E aquilo só ia desgastando muito mais o meu emocional, muito mais. Eu tinha consciência de que não era legal estar no restaurante, tudo que eu vivenciava, os desafios com o casamento, enfim, uma série de coisas que vinha acontecendo, mas assim, você não tem força para sair desse lugar, né? Não. Muitas vezes você está tão envolvida no foco do problema que você não consegue olhar com clareza a situação e falar, não, peraí, vou fazer tal coisa, vou dar um break aqui e tomar um outro rumo, tomar alguma outra decisão, como eu tomei de sair lá da empresa. Então, foi bem desafiador esse período. Minha mãe acabou vindo a falecer em 2018. E foram 60 dias, os últimos 60 dias da vida dela dentro de um hospital. E isso, assim, foi algo que me trouxe muito questionamento. Na época eu tinha 38 anos e ali foi a minha virada de chave, assim, porque a minha mãe era terapeuta holística, ela trabalhava com acupuntura, ela era terapeuta, massagista. Eu já tinha uma inserção dentro desse universo de terapias, né? Então, eu gostava muito já desse cenário, sempre tive essa identificação. E quando eu perdi a mãe, eu falo assim que depois de uns anos veio a crise dos 40, porque ali começaram muitos insights, muitos pontos de interrogação no meu universo. Assim, eu falava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? O que está acontecendo? Qual é o propósito da gente estar aqui vivendo? Porque eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, serena, eu gosto muito de paz e amor, assim mesmo, eu sou muito tranquilona. E tudo que eu vivia naquele contexto me tirava totalmente dessa tranquilidade, me tirava totalmente desse prumo, que é a minha régua, assim, na vida, né? Na Então, verdade, estava numa turbulência, né? uma... Aquela turbulência. E você, o que eu estou exatamente, fazendo aqui no meio dessa turbulência? Não, isso exatamente. não é meu, não sou isso. Não, e eu tinha, Paula, esse olhar, sempre tive assim de questionamento mesmo. E eu acho que ali se intensificou, né? Porque eu falava, meu Deus, o porquê que eu tô vivendo tudo isso e tal. Em seguida, no final de 2019 para 2020, eu acabei vendendo o restaurante, mas para vendê-lo, eu tive que vender o meu apartamento que a gente morava, e era uma coisa assim que era uma conquista muito afetiva pra gente. Mas, Mas o rapaz que chegou para comprar o restaurante na época, eu falo, foi Deus que colocou no nosso caminho e hoje eu entendo melhor tudo que aconteceu. A gente precisava passar por esse caminho todo, por esse processo para aprender outras coisas. Mas naquela oportunidade, o rapaz chegou e falou: eu compro o restaurante à vista e só se você vender o seu apartamento também, porque na época eu tinha que mudar de cidade em torno de uns 40, dava 20 quilômetros mais ou menos da onde eu moro, que eu morava antes, né? Para onde eu ia para São Caetano do Sul, que é uma cidade do ABC Paulista, e eu falava, eu não quero mudar, eu só quero vender o restaurante. E ele falou, ou eu faço o negócio com as duas coisas, ou eu não faço nada. E aí a gente foi uma faca de dois gumes, assim.
E aí, naquele momento, meu marido começou a procurar, pesquisar, falar, olha, mas é a melhor cidade de São Paulo para se viver. Lá o índice de assalto é muito menor. Enfim, tinha muitos pontos positivos e realmente é uma cidade deliciosa. A gente fez uma troca de apartamento, o apartamento deles era um maior, ficou de porteira fechada, era mobiliado por uma arquiteta. Enfim, fizemos toda essa modificação para se livrar daquele restaurante, né? Porque na oportunidade, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Meu marido falava de baixar as portas e eu, para mim, era a morte ter que baixar a porta do restaurante e dar o braço a torcer. O ego, né? Hoje eu tenho esse conhecimento, assim, que o ego, o orgulho, naquela oportunidade não me permitiu tomar uma outra decisão. Então, fizemos toda essa modificação de vida, mudamos de cidade e, na sequência, chegou a pandemia. Nossa. Veio esse turbilhão da pandemia que se instalou da Covid, aquela loucura, aquele número de morte, e aquilo foi piorando, né? Todo esse cenário emocional interno. Então, foi quando, em janeiro de 2020, eu me lembro que começou os boatos da pandemia e muita notícia na televisão ruim, eu falei, não quero mais assistir televisão. E até hoje é algo que eu realmente coloquei na vida. Dificilmente eu sento na frente da televisão para assistir um jornal, alguma coisa nesse sentido. O tempo que eu tenho livre, eu procuro um livro para ler, eu amo ler, então eu consumo muito leitura mesmo. E aí eu fui para o Instagram na época, porque, bom, eu não quero assistir, né, televisão, filme, assistia e tal. Fui para o Instagram e através do Instagram eu conheci uma pessoa de moda, comecei a seguir, porque eu gostei e tal, e através dela, ela tinha um sócio, a esposa do sócio participou, eu comecei a fuçar, né? Você vai fuçando em alguns posts que te chama muita atenção, eu comecei a fuçar ali e fui parar num treinamento de inteligência emocional. E Olha aquilo só. começou, assim, a fazer muito sentido. Eu comecei a seguir o treinador, que é um coach, é o Paulo Vieira, que eu sou apaixonada por ele. E comecei a seguir o Paulo e consumi muito conteúdo do Paulo, conteúdo no YouTube. E vieram outros também no meio de tudo isso, porque você curte lá no Instagram algo nesse sentido de inteligência emocional, começa a aparecer um monte, né, de posts para você a respeito do assunto. E eu comecei a consumir esse conteúdo e aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Por quê? Porque nesse momento eu era uma pessoa que eu não me posicionava, eu era extremamente agradadora, sempre tive esse perfil desde criança, né? Fazia tudo para agradar o outro e me desagradava o tempo inteiro. Coisas até que eu não gostaria, lugares que eu não gostaria. Não, eu vou para agradar fulano, eu vou para agradar. Eu não queria nunca desapontar ninguém. Mas o tempo todo eu me desapontava. E o quanto que esse caminho, ele te leva para o buraco, porque você vai se matando, se anulando, né? Com Então, certeza. continuei nessa busca de inteligência emocional e tudo, e apareceu esse curso do Paulo, que ele faz uma imersão de 4 dias, e eu queria muito fazer. E aí veio o desafio com o marido, porque meu marido não estava na mesma pegada que eu estava. Então, Que é assim, ele achava que geralmente. era. É o É normal. assim, né? Para Geralmente é quem está assim. assistindo, exatamente. Para quem está assistindo, já fica a dica de que o autodesenvolvimento é um caminho solitário, né? Muitas vezes, a gente busca apoio, a gente quer apoio das pessoas que estão ao nosso redor, mas você não tem. É um caminho seu, único, exclusivo e solitário. Então, você tem É. que fazer por você, né? E não Hoje eu adianta entendo ficar, que. não adianta ficar esperando, quando eu tiver o apoio, eu vou fazer tal Não, coisa, porque daí não não. faz, né? Não. E eu, por um tempo, né, por não querer trazer mais conflito para o casamento, tudo, eu me anulava. Então, aparecia, eu me lembro que o Paulo fez uma imersão em outubro de 2021, e eu fiquei os 4 dias assistindo os stories dele. Eu queria estar lá e eu chorava porque eu não estava. E aí, um Ai, dia, chorando assim, eu me olhei no espelho e falei: o que que você está fazendo com a sua vida, né, Viviane? Por que você está se anulando assim?
será que vale a pena? Por quê? Porque esse foi um questionamento que eu já fazia em relação a quando eu perdi minha mãe. Minha mãe, ela tinha todo o conhecimento desse universo de terapia, do quanto é importante a gente cuidar da mente, né, dos nossos sentimentos, tudo, mas ela não aplicou isso em vida. Então, ela morreu frustrada, ela morreu querendo realizar muitas coisas que não realizou. E eu olhava para isso e falava, eu não quero repetir o padrão, eu não quero fazer a mesma coisa que a minha mãe, né, fez. Ela foi embora muito nova, com 60 anos de idade, e tendo gás para viver muita coisa, mas ela não tinha coragem. E hoje eu olho para isso também de uma maneira mais resignificada, porque nessa época eu não tinha esse conhecimento de agora, então eu olhava com um olhar de muito julgamento sobre a minha mãe, né? E hoje eu honro a história que ela teve. Ela fez aquilo que estava dentro da capacidade dela, do que ela tinha de conhecimento e autonomia, né? Dentro das crenças dela e tudo mais. Então, Que lindo. mas veio muito esse questionamento para mim, né? Eu não quero fazer igual. Então, naquele dia eu me determinei assim, o ano que vem vai ter de novo em São Paulo, porque todo mês o Paulo faz esse treinamento em vários estados do país. E eu falei, vai ser meu presente de aniversário, vai ser em agosto. E assim foi feito. Eu me determinei e no outro ano estava eu no método CIS do Paulo Vieira, feliz da vida. Quase Que acabando com legal. o casamento em casa, porque meu marido não queria de jeito nenhum que eu fosse. Mas ali eu já tinha essa autonomia de olhar para mim e falar: não, é por você. Você vai, independente se alguém aprove ou não. É sobre você, né? Porque a gente é a pessoa mais importante da nossa vida, né? Muitas vezes, quando a gente se torna mãe, a gente coloca o filho na frente das coisas. Quando não tem o filho, às vezes vem o marido, vem a família. Só que a gente precisa olhar pra gente, né? É, Com se a gente não certeza. tá bem, como que a gente vai cuidar do outro, né, É. Paula? E é interessante que você falou, foi um ano depois que você conseguiu fazer? Não chegou um ano, deu 10 meses. 10 meses. Foi Mas outubro de assim, 2000. ah, Pode falar. pode falar. De outubro até agosto do outro ano, mais ou menos, você esperou, Exato. né? E não é por Exatamente. acaso também, porque nesse Não. período você também teve movimentos aí de crescimento e o casamento também teve seus movimentos. Então, assim, nunca Teve. é por acaso. E Não. provavelmente você foi com muito mais força para aquilo que você queria, né? Com uma outra, era um outro momento, era uma outra Viviane também, porque todos os dias Exato. nós estamos Exatamente. diferentes. É uma construção, né, de uma. Eu falo assim, ó, a gente quando nasce é que nem um computador, né? A gente não tem informação nenhuma. E ao longo do tempo a gente vai armazenando, armazenando e chega algum momento em que a máquina precisa de um reset, precisa formatar, o computador dá pau, não tem memória, que nem o celular. Então a É, gente também é assim, chega um momento em que em algum momento da sua vida, tem gente que é antes, tem gente que é mais tarde, cada um tem o seu momento de acontecer. O meu foi aos 40 anos, realmente, que veio muito forte. Esse eu chamo de despertar. Então, ali eu olhei muito para mim, né? Porque até então era sobre o outro o tempo inteiro, não era sobre mim. E ali não, aquilo chegou num incômodo tão profundo, até o consumismo. Eu olhava assim, eu tenho um quarto aqui em casa que é um quarto com um guarda-roupa meu cheio de coisa. E eu olhava e falava, gente, o que que é isso? Onde que eu tava para consumir tanta coisa desse jeito? E isso hoje para mim não tem valor, né? E quando você vai para a jornada do autodesenvolvimento, quando você vai fazer algum curso, se fala muito da pirâmide, né? De ser para de ter para ser e tudo mais. Então, eu olhava muito e falava, gente, onde que eu tava para consumir tanta coisa desse jeito? E não faz sentido mais hoje para mim. É é, uma nova versão que você vai construindo, né? é. A, Então, a Simone, ah lá, o meu despertar foi aos 50, exatamente. Tem gente que cada um é tem o mais seu. tardio, É, mas vem para todo mundo, vem em para algum todo mundo momento esse tipo. vem, porque, como você falou, né, a questão do computador, do celular, porque muitos, vamos dizer, históricos ali que nós pesquisamos, acessamos, ou aplicativos que nós baixamos, e
que nós paramos de usar, que aquilo, nesse momento, já não faz mais sentido, não tem mais necessidade. Então, nós precisamos limpar isso para abrir espaço para Pro novas novo, né? possibilidades, né? Para aquilo que faz Exatamente. sentido, o novo, que faz sentido nesse momento. E é bem isso mesmo. Ó, a Simone falou que foi libertador. E é, né? Quando É nós libertador. conseguimos É olhar para libertador. isso e fazer o movimento necessário para nós, cada um para si, é muito libertador, né? É E aí, libertador. continua então, que tá muito. Tô adorando ouvir aqui, viu? E eu Então já eu tô fui, querendo, né? ó, eu tô querendo Ah, visitar esse seu quartinho aí cheio de roupa nova, viu? menina. Porque, ó, Então, esse quartinho, nesse momento, tá virando um brechó da Vivi. aí, ó, tá vendo? É um projeto que eu já vinha, assim, me auto-sabotando, pelo menos aí há um ano já, de não desenvolver, procrastinando. E aí, esse ano eu falei, eu vou pôr esse brechó para acontecer. Que legal. Porque tem muito a ver comigo, né? O brechó, embora sejam, tem roupa nova e tem roupa usada, porque a minha ideia é essa, colocar também Sim, coisas novas. Mas o brechó, ele acaba trazendo o autodesenvolvimento também, porque para o público feminino, eu trago a minha história, né? Essa é a ideia de trazer pro Instagram do brechó, trazer autoconfiança para a mulher, porque tem muita gente hoje, muita mulher hoje, assim, totalmente no vazio, sem autoestima. E eu acho que o universo feminino, assim, ele tem um potencial muito grande. Eu acho que quando a gente tem aliadas, né, pessoas, mulheres juntas, é assim um cenário enriquecedor. muita força. Então, é um trabalho que eu quero desenvolver mais para frente, introduzindo o autodesenvolvimento, aquilo que foi a minha caminhada, o que foi importante e que foi legal para a minha jornada, né? Trazer, porque eu tenho certeza que tem muita mulher nesse mundo afora que se identifica com história, né? Tudo é Com sobre história, na certeza. verdade. E aquela É a minha, roupa. é a sua, é de todo mundo. A Simone tem a Exatamente. dela, e as coisas vão se juntando. A gente cria força quando a gente se une entre mulheres, né? E Então, assim foi. aquelas É, roupas que para você, né, hoje, nesse momento, você não tem necessidade mais de usar, é o novo para uma outra pessoa, né? com certeza, Aquela com pessoa, nesse certeza. momento, vai ser uma nova história também. Então, é muito legal Exatamente. isso. Ó, eu nem sabia desse projeto seu e eu já fiquei curiosa por esse quartinho aí, tá vendo? É, Então, olha só, vai vai ser acontecer. sucesso. Mais Vai uns ser 10 dias sucesso. eu vou liberar, eu vou te avisar, vou te mandar para você soltar aí para sua audiência. O Instagram com as fotos, estou fazendo provador Olha e logo mais vai só. sair. Tá bem pertinho de sair esse brechó aí, porque para mim vai ser uma realização mesmo, pessoal, e acho que vem de uma jornada de desenvolvimento mesmo, né? De olhar para esse consumismo de uma outra forma e resignificar, ajudando outras É, pessoas, né? Acaba e sendo sustentável também hoje em dia, né? Você comprar roupa de outra pessoa e tudo mais. Então é. é bem E, interessante aí a e, jornada. e eu vejo como fazer algo bom com isso tudo que você percebeu. Então, quando eu falo às vezes aqui, vamos olhar para a nossa sombra, é sobre isso, aquilo que não está legal, que eu preciso modificar, mas não é olhar para eu me sentir mal, para me sentir culpada, para eu ficar Não, arrasada por causa disso. Falar, opa, eu observei isso e eu consigo agora fazer a mudança. E o que que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer algo muito bom com isso. E é o que você está fazendo. Muito legal, eu nunca, parabéns. eu nunca, assim, Paula, de perfil, assim, personalidade, eu nunca fui aquela que usou muito a chibata para se autojudiar, sabe? Porque às vezes a gente entra Que nessa bom. neura de, eu tô errada em fazer isso, não sei. Não, eu não era muito assim. Mas eu acho que é um caminho também da gente descobrir a sombra e fazer da sombra uma luz, né? Não ficar se remoendo, se distratando,
porque você errou. É uma jornada, é o desenvolvimento, o autoconhecimento, ele traz exatamente isso, esse olhar mais amplificado, onde você precisa também se perdoar por algumas atitudes suas, né? Eu era assim, hoje eu não quero ser mais, é uma decisão, é uma escolha que a gente acaba fazendo ao longo da jornada, mas para isso você precisa de um caminho, de conhecimento mesmo, para você chegar até esse patamar, né, de consciência. Sim, Eu acho que sim. consciência é tudo, assim, quando a gente toma consciência das coisas, fica mais fácil a gente encarar o desafio de se libertar, seja daquilo que é negativo na nossa vida, né? Eu via um consumismo muito alto, assim, mas é a dor do emocional que grita dentro, mas que eu não queria olhar para isso, né? Isso é outra pegada do autodesenvolvimento. Muita gente inicia uma terapia, inicia um psicólogo, inicia um curso que vai tratar da dor, mas a pessoa não vai a fundo nisso, porque É. começa a doer muito, e é um caminho de dor, né, se auto descobrir realmente. Então, É. muita gente desiste no meio do caminho e leva a vida como o Zeca Pagodinho lá, deixa a vida me levar. E eu hoje procuro, ainda não estou nesse patamar, mas eu estou nesse caminho que eu quero ser protagonista da minha história, né? Isso Eu aí. acho que somos todos aqui criação divina. E não existe outra Viviane com esse DNA, não existe outra Simone, não existe outra Paula, e enfim. Então somos seres únicos. E eu, quando conheci o Paulo Vieira e a esposa dele também, a Camila Vieira, que é uma mulher muito profética, ela fala muito da Bíblia, eles usam muito os termos bíblicos para falar também, né, da pegada do ser Sim. humano, e isso me chamou bastante atenção. Então, foi algo assim onde eu também me conectei com a espiritualidade, não é a religião. Sou católica, pela formação da família, tudo. Gosto muito do espiritismo. Hoje, com um conhecimento um pouquinho maior da Bíblia, também gosto da conotação evangélica, mas não é sobre religião aqui, é sobre a espiritualidade, é você se conectar com aquilo que você acredita, com Deus, com a sua centelha divina, com o Criador, com o universo, seja o que for. Eu sou muito aberta para isso, e isso mudou também totalmente o meu contexto. Dentro do método CIS, assim, com o trabalho e as vivências que vêm naqueles longos 4 dias, o Paulo trabalha muito essa questão da espiritualidade, e ali, assim, eu voltei. Ali eu tive uma conexão com o Espírito Santo de verdade, sabe? Eu chego a me emocionar de lembrar daquilo, porque para mim, quando eu vim embora no último dia, a sensação que eu tinha era que tinham me colocado dentro de uma cápsula de vidro e tinham refeito as minhas células. Porque a gente trabalha lá muito novas sinapses neurais, a gente Uhum. trabalha muito neurociência dentro do curso. E aquilo traz uma energia para o seu corpo que realmente falava, gente, parece que minhas células foram modificadas. Então, assim, para mim, o curso do Paulo foi um divisor de águas, porque de lá para cá mudou muita coisa na minha vida. Né? Ele traz técnicas, ferramentas dentro do curso que são, assim, altamente poderosas para a gente usar no dia a dia. Às vezes até a questão da PNL, né? Você falar, é difícil. Não, não é difícil, é desafiador. Trocar algumas palavras ali. Eu sempre fui muito otimista, muito positiva. Eu gosto muito meditação, que é algo que eu introduzi ao longo desse caminho para minha vida também, que eu acho que traz a gente por aqui agora, assim, facilita a leveza da vida, né? Porque eu tinha uma repetição de padrão na vida sobre a área financeira. Meus pais sempre viveram uma dificuldade financeira muito grande e isso ficou muito forte, enraizado dentro de mim. Então, chegou num ponto em que eu olhava para o meu casamento, para minha vida financeira e falava, gente, estou repetindo, estou fazendo, estou vivendo a mesma história que a minha mãe e meu pai. E foi aí que eu também descobri constelação familiar, que é uma coisa que você trabalha hoje, Uhum. e é uma outra ferramenta dentro desse universo, porque dentro do autodesenvolvimento a gente tem um monte de ferramenta que a gente pode trabalhar, né? Sim, E cada vez que a gente introduz algo a mais, que você vai avançando, tudo vai se conectando, tudo vai fazendo muito sentido na jornada, né? Então,
Eu voltei do método CIS, assim, realmente impactada, é extraordinário, eu recomendo. Eu falo que todo ser humano, na verdade, para mim, autoconhecimento tinha que ser matéria de escola, né? Eu Começar de falo isso, pequenininho, né? exato. Até a escola Evitaria que meu muito filho, sofrimento. muito, muito. A gente ia evitar, assim, adultos com sequelas, né? Porque, veja, hoje eu falo assim, hoje eu tenho 43 anos, mas a Viviane que está aqui, ela foi construída ao longo de uma jornada. E muita coisa que eu vim viver depois dos 40 anos, que começou a fazer esse turbilhão de pontos de interrogação na minha vida, eu olho em função daquilo que eu vivi lá atrás, né? Na minha infância, Sim, principalmente. Nesse período, sim, quando eu olhei no espelho aquele dia em outubro de 2021 e falei, o que, que você está fazendo com você, que você não está lá no método CIS, era para você estar, ali eu falei, eu vou fazer psicólogo. E eu fiz 8 meses um psicólogo. E muita coisa naqueles 8 meses, assim, já fizeram muito sentido, porque o psicólogo me deu uma explicação, assim, na primeira sessão que eu participei, que ficou muito gravado. Ele fala assim: nós somos como um iceberg. Um iceberg, a ponta que você vê fora do mar, ela é 10% da totalidade do iceberg. 90% está para baixo do mar. A gente não vê. Então, esses 10%, ele é o nosso, a nossa mente consciente. O gente. inconsciente é os 90% que está embaixo. Então, quanto lixo a gente não armazena ao longo da vida nesse inconsciente, né? E é o E que mais, aí o que mais nos move no nosso comportamento é o é o inconsciente. inconsciente. Exatamente. Então, toda debilidade. Hoje eu entendo que toda debilidade que eu tenho até hoje, porque, gente, é cura o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro a gente está curando. É uma jornada que ela começa e não tem fim. Para Não sempre. tem como voltar atrás. Eu falo assim Não. hoje. Ai, não, às vezes, em algum momento, os desafios que eu tive pelo fato do meu marido não tá na mesma vibe, no mesmo conhecimento e tal, teve momentos de eu falar, eu vou parar com tudo, não quero mais, eu não quero ter esses problemas no meu casamento, eu vou voltar a ser quem eu era. Opa, Não tem como. Não travou aqui para existe mim. isso. Deu Travou? uma travadinha aqui para mim. Travou para Voltou? você? Então, melhorou? Voltou? Tá voltando assim a imagem. Tá, ficou meio Tá. embaçadinha para mim. Só, Voltou? só tá voltando aqui. Volta. Só ler aqui. A Yara falou que já fez o método CIS, que é incrível. Yara é terapeuta também. Eliane, minha amiga, falou sucesso. Eliane aí, a Viviane é de São Paulo. A Eliane é de São Paulo também. Em breve terá aí um brechó muito top que eu É, vou indicar já para os amigos de São Paulo. Ali que tá aí, ó. Liz Lima, ali, ó. Beijo, obrigada por estar aqui, viu, minha amigona? Ah, é Tá outra junto ali, comigo então. nessa. É outra ali. Eu Tá junto. pensei que era ali, minha amiga ali. É É, outra ali. Ela pôs um nome ali muito acompanhou. parecido com a amiga. Ali Beleza. acompanhou Legal. bastante essa minha jornada aí de autodesenvolvimento. Então eu falo, houve momentos em que eu queria desistir de tudo e voltar a ser quem eu era, mas não tem como voltar a ser, porque você ganha uma consciência que não dá para voltar atrás, né? Não dá para simplesmente, não, não quero, não quero. Você já entendeu, você já tem conhecimento daquele caminho e não tem como voltar. Então é só seguir e continuar, né? Então É, eu não falo tem que como. tinha, Você não já tem. viu, você não tem como desver, né? Como dizem. Não tem, não tem, Você não tem. já subiu ali aquele degrau e é dali É, para frente, é. né? E esse Mas psicólogo, na essa, oportunidade que ele falou desse iceberg, ele falou para mim: aqui nós vamos abrir uma ferida, né? Basicamente, o tratamento é esse: você vai abrir uma ferida, ela vai sangrar, nós vamos passar um remédio, vamos costurar e fechar, mas é uma ferida que ela nunca mais se abre, porque quando existe a cura, quando você vai genuinamente, né, cuidar disso, olhar para dentro, que eu falo hoje assim, para muita gente, tudo tá dentro, não tá fora. A gente busca muita coisa fora, mas não tá fora, não tá no outro, tá tudo dentro da gente, né? às vezes as Então, quando a pessoas gente não entendem, né? Assim, mas por que que você foi mexer? Que eu vivo falando, eu aqui estou enfrentando os meus monstros. Eu fui para
para tal encontro, ou imersão, ou atividade, treinamento. Ai, fui enfrentar meus monstros. Ai, mas por que você tá tão bem? Gente, porque não adianta achar que eles não estão ali. E se eu não tenho consciência deles, eu tô agindo, tô tendo os efeitos na minha vida disso, e não estou entendendo por quê. E não estou tendo É, ação sobre isso. E uma vez que eu olho, encaro, entendo, tomo consciência, expando a minha consciência, que é trazer, né, esse iceberg, conseguir enxergar, mais, botar ele mais para cima, vamos dizer, né, a parte consciente se tornar maior, mais ampla, aí eu consigo fazer as modificações e ter os resultados melhores, o que eu realmente exato, quero para mim, não é? E nem exatamente. sempre as pessoas vão entender, como você falou, às vezes pode ser o marido, podem ser os filhos, podem ser os pais, colegas. Isso é bem comum. Dificilmente vai ser todo mundo com quem você convive tá nessa vibe sua. Não, geralmente não é, né? Não, e outra Então, coisa, né, assim Paula? mesmo. Quando você entra nessa vibe, você se transforma que há de chegar um ponto em que até os amigos que você tinha já não servem, já não fazem mais sentido, já não estão alinhados mais com aquele momento que você está vivendo, com a transformação que você gerou, né? Sim. Então, a gente precisa, nesse caminho, muitas vezes, abrir mão de pessoas também, É. né? Renunciar. Com muita gratidão, mas não é que você deixa de gostar ou que você não quer Não, mais saber, não é nesse sentido, é porque às vezes o programa que a pessoa curte, você naquele momento não está curtindo, a conversa, a frequência que a pessoa vibra, te incomoda, ou você percebe que exatamente. está incomodando a outra pessoa, porque já está diferente. Não quer dizer que você não tem um bom sentimento pela pessoa e não tem a pessoa no Exatamente. coração. Não é verdade? E é a Exatamente. mesma coisa Exatamente. com familiares tóxicos, às vezes você não precisa conviver, não é guardar mágoa, rancor, raiva, nada disso. É você só emanar amor sempre, mas se preservar daquilo, né? Exatamente. Daquele convívio tóxico, daqueles comportamentos, enfim. Então, nós estamos falando, é sobre isso, às vezes, porque você já não era mais a mesma pessoa, né? A sua essência, sim, mas no seu comportamento você foi modificando. E aí, para o marido, como é que é isso? Nossa, antes ela aceitava tudo, ia na minha onda, tudo que eu falava ela aceitava, e agora não. Ela começou a falar, não, como assim? Não foi com essa mulher que eu casei, né? Exatamente. É isso que ele fala, exatamente. Mas eu consigo também entender justamente por isso que você colocou. É, eu não sou, a gente é casada há 18 anos. E eu não sou a Viviane que ele conheceu mais realmente, né? Principalmente nesses últimos de 4 a 6 anos, desde que eu perdi minha mãe e coisas começaram a virar na minha cabeça realmente, é muita modificação. Então a pessoa fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? Não foi com Sim. você que eu me casei e tudo mais, mas é muito importante a gente desenvolver esse olhar também de acolhimento para isso, porque senão nenhum casamento se mantém. A gente acaba acabando com o casamento, né? Então tem que saber lidar e saber se realmente é isso, né? Que a pessoa, no caso, que está passando pelo processo quer. Enfim, aqui é assim que tem funcionado. Eu aprendi a lidar durante quando a gente começa a se desenvolver, começa a ter muita informação com esse universo, você quer modificar todo mundo, né? Você quer falar para No todo começo, mundo, você quer transformar o mundo, você quer um mundo de paz e é. amor. E não é assim também. Não. Então, precisa ter a dose do equilíbrio. E eu, por muitas vezes no começo, eu queria que meu marido também fosse na mesma pegada, mas eu entendi que não é o momento dele. Cada um tem o seu, é no tempo de cada um, É. né? Então eu preciso respeitar o espaço dele também. Então, mas não deixar, que eu acho que esse foi um dos meus enormes ganhos, não deixar de fazer por mim porque ele não quer fazer por ele, porque eu posso mudar a minha transformação. Às vezes a gente fala assim, eu quero tanto transformar alguma coisa na minha vida a dois e tudo, mas a transformação começa em mim, não começa no outro, né? Muitas vezes a gente tem esse olhar de
transformar o outro, e não é sobre o outro, a transformação está dentro da gente primeiro. Isso. Porque através da gente se transformando, tudo ao nosso redor vai ser transformado, né? E eu estava vendo seus stories ontem, uma coisa que você falou também a respeito dos filhos. Quando a gente entra nessa jornada de autoconhecimento, que a gente vai olhar para as nossas sombras, né? Que a gente começa a identificar isso e olhar para resignificar, e mesmo doendo continuar, a gente faz uma cura para a gente, mas isso cura não só a gente, cuida a geração, cura o filho. Eu vi isso nitidamente aqui em casa. Eu, por ser uma pessoa extremamente agradadora, não ter voz para nada, eu aceitava tudo, eu falava amém para tudo, sempre para agradar o outro, eu vi meu filho repetir esse padrão também. E ali eu levei ele para psicóloga, conversei com a psicóloga na época, até foi na época da pandemia, porque tudo modificou, né? Até para eles também. Não tem mais contato com os amigos, não tem aula na escola, mudou totalmente o cenário. Se a gente tem dificuldade de encarar isso, as crianças muito mais, né? E eu vi meu filho não se posicionar com o pai. Em uma coisa besta, ele não queria ir com o pai fazer uma entrega de sorvete, mas o medo de falar para o pai e a reação que o pai ia ter, ele achou melhor, veio falar comigo, assim, com muito. E eu percebi aquilo, então eu falei assim: ele está repetindo o padrão, porque eu era aquela que não me posicionava, né? E veja como é muito louco. Meu marido tem uma personalidade forte. E ele, em alguns momentos, o tom da voz dele sobe, né? E isso, eu uma vez falei para ele: quando você sobe o seu tom, eu vejo a minha mãe falando comigo, porque minha mãe foi muito severa nesse sentido. Então, quando você entra nessa jornada de se autoconhecer, você vai compreender os personagens que a vida vai colocando no seu caminho para você ir curar coisas lá atrás. Isso mesmo, né? Não é sobre a fala do meu marido, é algo que tem aqui dentro em relação à minha infância com a minha mãe. Né? O que aquilo representa para você na sua história? Exato. O que aquilo traz? Porque você tem a sua mochila cheia de coisa e ele tem a dele também. Então aquilo ali você relacionou com algo da sua mochila, nós costumamos falar, né? Exatamente. E aí que vem as reações inconscientes. E aí, quando nós não fazemos esse trabalho de expansão da consciência, nós não conseguimos perceber. E você começou a expandir e perceber. E aí você consegue raciocinar sobre isso. Falar, opa, como é que eu vou reagir? Como eu fazia? Não, com mais consciência agora. Exatamente. Muito legal. Exatamente. Então é uma cura minha, mas que transborda, reverbera no meu filho, porque ele estava vendo a mãe não se posicionar, a mãe se anular, então ele vai fazer a mesma coisa, é um exemplo, né? Os maiores exemplos é pai e mãe, que é imediato ali. Então eu falei, opa, chamei ele, falei, vem aqui, peraí, vamos lá, vamos na psicóloga, resignificou, hoje ele não tem mais esse problema, e eu sempre falo, meu marido mudou, ele não sobe esse tom mais também, porque quando a gente muda, tudo muda. Então, eu falo, é uma cura para a geração, não é só sobre mim, né? Só que ter esse conhecimento e essa clareza traz leveza para a vida da gente, né? A mesma coisa eu falo assim, eu não tive, eu acho que ao longo da vida, na infância, não me foi despertada habilidades e competências que hoje, adulta, eu estou buscando despertar. Meu filho, por exemplo, hoje ele faz vôlei, ele é federado num clube aqui em São Paulo, em Mauá, e ele joga. E esses dias ele estava meio assim, ai, mãe, tô cansado, tal, querendo meio que uma molezinha. Eu falei assim, é mega importante você estar envolvido nesse esporte, filho, porque lá você desenvolve competências, habilidades que é para sua vida inteira. A oportunidade que você está tendo hoje de estar dentro de um clube federado, gratuito, tendo um professor ali, ó, para te ensinar fundamento desde o início. Você pode não se tornar um profissional do vôlei, talvez nem isso aconteça, e não é esse o objetivo, mas é manter a criança dentro do esporte, onde ela vai trabalhar disciplina, competitividade, uma série de coisas que é importante para a vida dela. E na adulta,
Quando chegar lá no adulto, sem dúvida ele vai ser um adulto mais fortalecido, com as emoções mais fortalecidas, né? A minha busca hoje é muito isso, é fortalecer a minha musculatura emocional para que os problemas, os desafios que eles não vão deixar de acontecer na vida, quando eles chegarem, eu ter essa mobilidade, né? Essa flexibilidade de lidar sem me tirar do eixo, sem me trazer um câncer, por exemplo, porque eu estou estudando um pouquinho do Dr. Joe Dispenza, que é um cientista que ele acredita muito na cura, na autocura, o poder da mente que a gente tem de se autocurar, né? Mas isso é você tem que se desenvolver muito para chegar nesse patamar. Então, é muito importante, eu falo. Por isso que eu, até quando você me perguntou do tema da live, eu falo, é a importância realmente do autodesenvolvimento. Porque, como a Simone disse, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, assim como chamar, todas as ferramentas, elas são enriquecedoras e ela liberta a gente de um padrão, de uma estagnação, que foi o que aconteceu. Eu me via, hoje eu olho para a minha jornada lá atrás e eu tenho muito orgulho da pessoa que eu estou me tornando. Né? Tenho muita coisa para avançar, tenho muita coisa para desenvolver. Eu agora faz um ano que eu entrei numa escola de empreendedorismo feminino, e aí foi outra enxurrada de informação, porque a nossa mentora vem de uma jornada muito parecida com a minha também, mas hoje ela já está muito avançada. E ter um mentor, o que que é, né? Eu sempre falo, a gente deveria, já que esse cenário digital entrou muito aí na pandemia e trouxe esse recurso da gente, ó, você está em Maringá, eu estou aqui, e a gente trazendo essa informação dá para ser para o mundo inteiro, né? Da onde tiver, dá para acessar. Eu falo, junto disso veio esse cenário para a gente amplificar. Então, a Sabrina, que é minha mentora hoje dentro da escola de empreendedorismo lá das Panthers, a gente é chamada de Pantera, ela trouxe um outro cenário que é a cura do feminino, que é a energia masculina e feminina. Ela é consteladora, ela trouxe a constelação familiar para a gente também. Então, ter um mentor é muito importante. Uma pessoa, porque a internet também tem mentor de todos os tipos, né? Tem os bons e tem os ruins. Então, selecionar aquela pessoa que pode te trazer luz no fim do túnel, é um farol, porque ela fala assim, eu demorei 7 anos para chegar até aqui, eu empreguei mais, quase R$ 1 milhão em curso para me desenvolver e chegar onde eu estou hoje. Então, eu posso encurtar o caminho de vocês, né? Trazer ferramentas que foram importantes para mim. Então, eu estou com a Sabrina há 1 ano já dentro da escola, está sendo muito importante para mim. Participei agora de uma imersão de 3 dias, que foi até eu comentei com você. Eu fiz uma constelação assim que foi para mim surreal. Foi a primeira constelação que eu participei presencial e assim foi de uma cura extraordinária. Então, eu falo, é libertador, né? Olhar para onde eu estava lá em 2018, 2019 e ver onde eu tô hoje. Para muita gente pode ser isso, mas para mim, assim, é gigantesca a evolução, porque é cura realmente que acontece dentro da gente. A Sabrina traz muito a questão da criança, né, ferida, que aí eu comecei a identificar que essa menina que comprava muito e tal, da onde que vem a raiz do problema, porque não adianta você tratar superficialmente, né? Mas é isso, eu sou apaixonada por esse universo. Hoje estou me tornando aromaterapeuta, né? Falar um pouquinho da doTERRA, que acabou chegando aí. Acabou chegando no meu caminho aí a doTERRA também, que são óleos essenciais, né? Eu falo que é a farmacinha de Deus deixada para gente através da natureza, porque são óleos envasados, extremamente 100% seguro, e que traz uma série de benefícios para a vida da gente. Eu sou hoje muito adepta, assim, estou numa pegada de quero emagrecer, olhar mais para esse feminino, porque através da escola de empreendedorismo veio muito isso. Eu acabei tendo 2 miomas e eu olhava para isso e falava, meu, o que esse mioma está fazendo aqui? Ele não me pertence, eu não quero. E eu falei, eu vou curar esse mioma através da cura do feminino. Então, hoje eu estou muito envolvida com os assuntos de universo feminino, da energia mesmo, porque
A mulherada tem muito essa pegada de assumir muita responsabilidade, muita coisa, né? E a gente acaba desequilibrando as energias. A gente entra muito na energia do fazer do homem, do masculino, e a gente mata o nosso feminino. É, Então, bem eu isso. sempre, quando aparece algo, eu sempre vou lá e dou uma olhadinha. O que significa isso? Dentro do universo aí das medicinas, né, É. alternativas, Você da já entendeu qual é somatização. o caminho das curas, você já entendeu. Você prestar atenção, Exatamente. porque o Então, eu corpo ele estou vai, muito. vai mostrando, né? Exatamente. O corpo fala, né? Eu costumo dizer que o corpo fala. Quando a gente não tá legal, você pode olhar que o seu corpo, ele Faz sempre vai te tudo. trazer É, essa conotação do que tá pegando, o que tá é. acontecendo. É um alerta para a gente se olhar, para a gente parar, respirar e se olhar. E quando Então, nós estudamos a questão do trauma, que eu estou estudando bastante os traumas, e aí nós entendemos que o nosso corpo tem memória, que a memória não é só aqui, e aí a epigenética, a neurociência, tudo já traz isso para nós, de que aí a Simone falando, veio para o MPC. Ela já segue a Dalila, viu? Eu já convidei para ir no evento da Dalila. já É, sigo a Dalila, já conheci a Dalila antes da Paula. exatamente. A Simone é da turma, da nossa tribo, da grande missão. E aí nós entendemos que a memória, ela está na membrana plasmática das células. E as células estão por todo o nosso corpo. E é por isso que há essas técnicas maravilhosas que utilizam o corpo para identificar lá a raiz, né, a causa de tanta coisa que hoje a medicina convencional não tem esse acesso, porque ela olha uma parte, e é maravilhosa a medicina, nós precisamos, somos gratos, e porque nós somos o físico também, mas junto com, né, o resto mental, emocional, psicológico, Eu falo que espiritual. eu costumo dizer assim, que a gente precisa cuidar da tríade, né? É corpo, mente e espírito. E é o equilíbrio dessas três que vai fazer você ter uma vida mais leve, mais equilibrada, mais saudável. Não É, adianta só cuidar da mente, ou só cuidar do corpo, ou só cuidar. Não tem, é tudo não junto, tem. E somos, é misturado. tudo junto. E eu acho Não muito dá para legal. anular. Não dá. E eu acho legal os óleos, eu adoro os óleos essenciais, porque eu tô muito nessa aí, já faz um tempo, de evitar ao máximo a medicação alopática quando é possível. Lógico, tem situações que não tem jeito, você tem que fazer ali, né? Exato. Mas É, nós vemos hoje, no dia a dia, muitas pessoas, qualquer coisinha, vou tomar isso aqui porque, para eu relaxar um pouco, porque eu tô muito tensa. Vou tomar isso daqui porque eu tô sentindo que vai me doer a cabeça. Porque eu tô muito é, cansada, eu vou tomar isso aqui. E assim, não é necessário, né? não, Toda hora isso. Então, não. nós temos efeitos colaterais. A química, ela vai ajudar a tirar uma dor ali, mas, por outro lado, ela vai ter efeito em outros órgãos. Então, e também quando o seu corpo tá, até a dor de cabeça no MPC, nós olhamos para ela. Ela quer nos mostrar algo, a região, Com como é a certeza. dor. Então, é algo que eu preciso refletir sobre aquilo, elaborar aquilo dentro de mim, diferente. Eu, hoje em dia, muito raramente utilizo uma medicação para dor de cabeça. Não é que eu não tenha, eu sinto, sim. Eu passei pela dengue esses dias atrás. Eu tive febre e eu não usei medicação alopática. Eu fui Uhum. nos óleos, eu fui na hidratação, eu fui no reiki, né? E então consegui utilizar recursos naturais sem efeitos colaterais para mim. E foi super rápido. E eu também suplemento. Então, gosto bastante de suplementar as vitaminas. Isso fez com que eu tivesse pouco tempo de sintomas também, minha imunidade é alta, então meu corpo, eu sentia meu corpo combatendo aquilo. Foi muito legal, assim, muito intenso e muito legal. O É, médico falou, é. nossa, você aguentou passar. Aguentei. Ele falou, é muito bom. Se todo mundo conseguisse, seria ótimo. Então, falo dos olhos aí, porque
tem para as questões físicas, tem para as questões Tem. emocionais, não é? É. E é A muito doTERRA tem mais de 120 essências e são muitos óleos. Tem para muita coisa, dá para cuidar de muita coisa com os óleos essenciais. Eu passei também recente, um pouquinho antes de você, eu peguei Covid e tratei aqui com óleo essencial, porque a doTERRA é a única empresa no Brasil aqui hoje que você pode utilizar alguns óleos ingerindo, lindo. né? Eu Ela sei que não tem, tem todo. não são todos, mas tem alguns que a doTERRA tem, ela tem a certificação da Anvisa e da Covisa para poder utilizar os óleos assim. Então, já faz mais ou menos 10 meses que eu venho utilizando o óleo, ingerindo óleo também, e é sensacional. Eu sempre gostei muito de cheiro em si, mas quando apareceu a doTERRA, eu namorei bastante, porque eu já tinha trabalhado com marketing multinível, assim, que é a pegada deles também. Mas a proposta da empresa, a solidez da empresa, é uma empresa americana e ela veio para cá no Brasil faz 5 anos e abriu a primeira filial fora dos Estados Unidos aqui no Brasil, em Joinville, em agosto do ano passado. Olha A fábrica que legal. deles aqui, né? Então, é muito poderoso, assim. E eu entrei para fazer o negócio, para montar equipe, para realmente desenvolver no marketing multinível. Mas, além disso, eu comecei a fazer a formação de aromaterapia agora, porque a aromaterapia não é simplesmente cheirar, né? Ela é muito mais do que isso. E o óleo tem um poder realmente de trazer muita coisa necessária e boa nessa pegada de hoje em dia com esse olhar mais saudável. De não usar para uma simples dor de cabeça, por exemplo, um Neosaldina e utilizar um óleo de lavanda, um Peppermint e alguns outros que a gente tem aí que serve para isso. Até meu marido, que é um cara muito ascético a essas coisas, esses dias teve dor de cabeça, eu passei o olhinho assim nas têmporas, né? E passou 15 minutos, ele falou, mas o que é esse óleo? Porque realmente passou a minha dor de cabeça. Eu falei, então, de fato, tem poder mesmo, né? Essas essências. E é uma farmácia natural, onde não agride o organismo. Eu tenho refluxo, já venho cuidando do refluxo com medicação normal, mas nunca resolveu. E eu tenho tratado através de um óleo que a gente tem Zengest, que é próprio para isso. A gente tem até umas cápsulas que você pode chupar a pastilha. E isso tem feito, assim, muita modificação interiormente no meu organismo, né? Então, eu comecei a fazer o curso justamente para ter mais propriedade para falar, para atender realmente as pessoas numa anamnese, usar a aromaterapia a favor como uma medicina alternativa mesmo, né? É o que você falou, em alguns momentos a gente vai ter que tomar o remédio normal, alopata mesmo, mas o que der para fazer com a farmacinha natural, sem dúvida, é muito importante hoje em dia, né? Eu sou muito a favor. Eu acho que o olhar das pessoas hoje também está muito mais nessa pegada de mais saudável, de hábitos melhores, até para alimentação, para cuidar da saúde com Sim. exercício físico. Eu tô nessa pegada hoje também, assim, de fazer exercício mesmo não gostando, fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então, No a começo é mais aromaterapia, difícil, depois exato. vai se habituando. E eu acho importante também falar de valorizar o profissional. Por quê? Porque também não é sair cheirando qualquer coisa aí, é, também com as crianças, gestantes, Exato, então, tomar certos cuidados. Então, é importante exato. recorrer a um profissional que vai orientar direitinho, porque tem que ter uma anamnese, né? Cada caso é um caso. Então, é importante deixar isso aqui bem claro, né, Tem para que o ser pessoal. responsável, né, Paula? A gente está lidando com vida, com saúde, com ser humano. Não dá para simplesmente sair vendendo óleo à torta e à direita. Não é o meu processo dentro da doTERRA. O meu processo realmente, já que eu entrei, gostei e estou muito feliz com o contexto da empresa e com a proposta que a gente tem lá. Então, além de realmente fazer dinheiro com essa ferramenta, eu fui atrás do curso para realmente ter propriedade para atender uma pessoa com segurança para a pessoa e para mim, para a gente poder trazer o maior benefício, né? Usar os recursos que o óleo realmente pode trazer para a vida de qualquer ser humano. Então,
é realmente responsabilidade. Exato. A Simone falou aqui, ó, fui diagnosticada com apendicite apiploide, é isso? E também curei sem medicação. Aí ela falou que, na verdade, foi o processo de cura da imersão. Eu também tive sintomas aqui, né, a crise de cura. E quando nós mexemos, veja como que é tudo ligado. Estávamos ótimas, todo mundo bem, aí mexemos, fizemos movimentos lá de curas emocionais, com questões bem importantes, desde o nascimento lá, gestação, e aí depois o nosso corpo, de alguma forma, respondeu a isso, cada um, né, no seu grau ali, porque somos diferentes, cada um foi um tecido que teve reação, por quê? Porque Sem as dúvida. percepções são diferentes, as químicas que foram produzidas foram diferentes. E aí estamos aqui, fortes, belas e prontas para a próxima, já querendo fazer mais e mais, porque é isso. O resultado é tão maravilhoso, o sentimento, como você falou, eu, quando olho para trás e vejo tudo aquilo, né, que eu caminhei, onde eu estou hoje, é tão gostoso, é tão maravilhoso, é uma sensação tão boa, que nós queremos mais. É, é E, verdade. e o que fazer com isso também? Nós queremos, é natural querer também levar isso para outras pessoas. Claro que agora, com mais maturidade, eu também no começo, quando eu conheci todo esse mundo, eu queria, ai, mostrar isso para todo mundo, que todo mundo sentisse aquilo que eu estava sentindo, mas não é assim. Cada um no seu tempo. O Pedro também é bem, né? Não era tão aberto a isso. Aí aos poucos foi conhecendo, foi entendendo. Hoje ele indica para as pessoas e no começo falava que era bruxa. Enfim, eu falava, ah, sou. Então tá bom, pode ser. Se você acha que é isso, tá bom. Existe muita resistência ainda, né? No É, olhar ainda, mas eu acho que hoje já melhorou muito. Eu vi assim, quando minha mãe era terapeuta, muita resistência das pessoas, mas eu acho que hoje, até o boom digital aí que veio com a pandemia, isso contribuiu muito, né? Então eu acho que as sim, pessoas estão cada vez mais abertas a esses recursos, porque tudo traz movimentos realmente para a gente evoluir positivamente, né? Melhorar o contexto sim. emocional, mental, físico, enfim. É, Então, eu acho que hoje as pessoas estão mais abertas, mas ainda existe esse olhar de resistência, de não aprovação, de um pouco de medo, né? As é, pessoas têm, algumas pessoas têm muita resistência com isso, mas aos poucos aos as poucos coisas vão fluindo e o vão, campo vai trazendo, né, as pessoas vai. certas para o seu Sim, universo, para o que você está desenvolvendo hoje. Eu acompanho a Dalila já há um tempo, que você se formou com ela aí no MPC, e eu acho que o trabalho dela é muito responsável. Eu gosto muito do contexto, como ela traz essa ferramenta, né, para o universo aqui para a gente, para ser trabalhada com as pessoas. Eu acho que cada vez mais isso vai ser mais necessário, porque quando você olha para o mundo de forma geral, e a própria pandemia, o que ela trouxe, principalmente na questão mental, e quer queira ou não, a gente estando com a mente muito conturbada, a gente acaba somatizando e trazendo coisas físicas mesmo, né? Para a vida da sim, gente. Então, cada vez mais vai ser necessário ter terapeutas, psicólogos, pessoas realmente ávidas a cuidar dessas pessoas, é, né? Com as sim, ferramentas nesse universo nosso aqui para poder ajudar, auxiliar e trazer cura mesmo. O planeta passa, né, na verdade, por uma transformação, uma regeneração. Eu acredito muito. exatamente. Eu gosto muito de energias também, então eu sou Vivi, meio bruxa também, né? Acho que é por isso que a gente se identificou é, tanto, né, por Paula? isso que a gente Porque se identificou. Ó, eu vou ter que atender aqui rapidinho. Pode continuar ali, eu já volto. Tá tocando a campainha desesperadoramente aqui. Só um tá minutinho. bom, vai lá, vai lá, vai lá. Então é isso, eu acho que cada vez mais a gente realmente vai ter que buscar ferramentas, né, para que a gente possa ser auxiliado aqui
para ter a consciência mais elevada para os desafios, porque os desafios eles sempre vão aparecer, né, na vida da gente. E eu digo muito sobre o Paulo Vieira na imersão, trouxe isso para mim assim com muita avidez, que é a autorresponsabilidade, né? Somos autorresponsáveis por tudo que nos permeia, por tudo que nos rodeia. Então, quando você entra na jornada de autodesenvolvimento, sem dúvida, a autorresponsabilidade é uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender para que a gente possa ir para a vida, encarar as coisas, né? Eu lembro que lá atrás, antes do Paulo, eu era uma pessoa que eu não encarava os problemas de frente. Eu tentava levantar o tapete e empurrar ali. Não, não quero olhar para isso, não quero ver isso, não quero, enfim. Mas autorresponsabilidade a gente precisa ter com a própria vida, né? Porque se a gente não cuidar da gente, quem é que vai cuidar? Então, precisamos de mais terapeutas e Simone, obrigada pela sua participação aqui, viu? É, Ó, quem sabe eu Simone vou é uma pro IFPC. linda. Ela é uma linda, minha colega lá. Ai, meu Deus, era uma entrega para minha mãe. O rapaz tocou umas 6, 7 vezes a campainha e ficou batendo palma. Eu falei, vou ter que ir lá, coitado. Ainda bem que você foi receber, né? Ainda bem. Correndo. Então, gente, é muito gostoso ouvir a Viviane aqui, dá vontade de ficar horas e horas batendo papo, né, gente? Não é Eu gostoso? adoro o Essa assunto, né? alegria. Eu adoro falar, adoro conversar, e quando é de autodesenvolvimento, aí vai que vai. Então, E muito obrigada quando pelo a gente, convite. quando a gente se junta, aí, Ixi, bom, você vai vir para Maria. cá. Então vamos bater muitos papos, hein? Com certeza, com certeza. Então, tá, olha, eu quero agradecer muito, adorei. A sua é muito fácil de perceber, né? A sua vibração, a sua energia, de quem Que realmente bom. tá nessa vibe aí, todos os dias, enfrentando, né? Se olhando, enfrentando o que precisa, tá Com ali. certeza. Vamos olhar, vamos melhorar, vamos sempre tendo esse olhar positivo. O que que eu vou fazer com isso que eu achei aqui? Eu vou ficar sofrendo por isso? Não, eu vou olhar daqui para frente. Vou fazer É, diferente se tiver que ser. Se for algo bom, eu vou continuar, vou aproveitar, vou pegar isso, melhorar ainda mais, usar isso para seguir com mais força aí nessa caminhada. Eu tenho certeza que quem estava assistindo aqui, está assistindo. Opa, deu uma travada aqui. Voltou? Tá me ouvindo? voltou. Estou Voltou. ouvindo. E eu tenho certeza que quem acompanhou aqui sentiu essa energia gostosa, vai continuar aqui seu dia de uma forma muito positiva, refletindo sobre algumas coisas que sempre tem ali na historinha do outro, sempre tem Sempre. aquele pontinho que serve para nós, não é verdade? E o Com que você certeza. coloca, eu até anotei aqui, super importante a questão dos filhos, porque falando sistemicamente, os filhos, geralmente, eles se tornam leais a quem é excluído. Então, por exemplo, a pessoa que é anulada, a pessoa que é excluída, inconscientemente, o filho vai pegar aquela lealdade, vai ser leal, vai pegar aquilo, aquele comportamento, né? Vai trazer na vida dele algo para resgatar aquela pessoa que foi anulada, que foi excluída, enfim. E então, por isso tem essa repetição. Às vezes a mulher fala assim: nossa, ele faz igualzinho aquele sem vergonha do pai dele, né? Ou então, nossa, ele não se posiciona, como você falou, nossa, igual a mim, né? Olha que coisa. Não tem coragem de enfrentar, de falar, enfim. Então, realmente, isso nós vemos na prática acontecendo. Então, quando nós nos trabalhamos, nós somos exemplos, né? Com a consciência ali, com o racional, eles estão observando e aprendendo conosco, mas nós, quando nos curamos e vibramos diferente, numa frequência mais alta, eles sentem, isso atinge o inconsciente. Então, Com certeza. é maravilhoso, é um caminho que só tem
Claro, tem um preço que se paga, sim, não é falar só coisa boa. O resultado é muito positivo, vai ter os desafios, como você falou aí, mas quem que ganha tudo facinho, de graça? Criança. Criança ganha tudo de mão beijada. Adultos pagam preço de tudo. Então, sempre vai ter um preço que são, talvez pessoas se afastarem, pessoas falarem, opa, peraí, você não era assim, né? Algum trabalho que você está realizando que não faz mais sentido, mudanças. A vida às vezes traz, né? Isso Então, às vezes mesmo. traz um caos para movimentar ali, para você realmente tomar outros caminhos que vão ser os caminhos melhores para você. Enfim, adultos pagam o preço, né? E se você nunca tiver coragem de enfrentar nenhum risco, É. você não faz nada na A vida. gente Você não ouve, faz a gente lugar. ouve, a gente ouve muito falar da zona de conforto, né, também no autoconhecimento, né, Paula? E às vezes a gente quer um resultado, mas a gente, é isso que você falou, a gente não quer sair da zona de conforto, né? E o resultado que a gente busca está justamente na zona de conforto que a gente não enfrenta, né? A gente precisa ir para o desconforto para encontrar o resultado que muitas vezes a gente deseja. É, Então, é um desafio aqui, não é? Não estou dizendo é. que nesse período em que eu já me conectei muito com o autodesenvolvimento, que minha cabeça já é muito clarificada, tenho muita consciência e todo esse conhecimento que eu já adquiri, ainda tem coisas muito desafiadoras para mim, né? E que eu acho que hoje, tendo a consciência que eu tenho, traz muito essa ligação de, às vezes, eu tô indo por um caminho e falo, opa, peraí, traz mais leveza e consciência rápida para você não persistir, para você entender que não é por ali, Uhum. né? Às vezes o caminho mais fácil, você precisa ir por aqui, ó, é aqui que você tem que ir. Então, você fica mais expert, mais rápida nessas Sim, coisas de fazer, mas precisa ir para o desconforto, são porque fortes. senão Não vai. não E dá. assim, É, não dá. São várias camadas. Como você falou, eu já me trabalho há muito tempo também. E fui lá pro evento, pro encontro com a Dalila, foram 3 dias e, nossa, quanta coisa foi trabalhada. E aí eu volto aqui, né, para a vida real, é como você falou, parece que te colocaram numa cápsula ali, e aí você volta para a vida real, seu dia a dia. E a vida, ela não é linear, a vida é desafiadora, ela vai trazendo novos elementos, novas situações, novas coisas, para justamente te trazer o que você precisa evoluir, melhorar. E aí você se pega prestando atenção em coisas que você não prestava atenção antes, que você não percebia. Porque uma exatamente. camada você tirou, aí você consegue acessar outra camada. E é fácil? Não. Ah, eu que sou terapeuta, então, ajudo as outras pessoas nesse processo. Para mim é tudo facinho, beleza, já está tudo resolvido? Claro que não. Mas é como a Viviane falou aí. Por exemplo, no trânsito. Então, hoje teve uma situação, a pessoa não foi legal comigo, e aí tá, acabou que uma atrapalhou a outra, vamos dizer assim. E a pessoa fez uma cara feia para mim, e na hora eu pensei em um xingamento aqui dentro da minha cabeça. E depois eu, opa, não, por que que a pessoa está me tirando do meu equilíbrio? Vamos trabalhar esse pontinho aí. Claro que eu não xinguei a pessoa, porque já aquela parte de não querer levar um tiro na cabeça, eu já aprendi, eu já resolvi aquela camada, né? Essa para mim já resolvi. Mas internamente eu pensei. E aí, Você sabe, é, é, e é muito você bom sabe, também saber que nós somos vulneráveis, é, exatamente. não é? Mas você sabe que isso também foi um ganho aqui, porque antigamente, sobre o outro, exemplo do trânsito aí que você falou, nossa, aquilo às vezes, dependendo do que acontecia durante o dia, da maneira como a pessoa se comportava, um desafio, alguma coisa, até atendimento na própria pizzaria que a gente tem, porque lidar com o ser humano, com o público é muito desafiador, né? Então aquilo reverberava assim que acabava com o meu dia. E hoje, meu filho até fala: mãe, mas nada te. Eu falei: não, porque é sobre o outro, filho, não é sobre mim. Então, assim, Exato. meu marido tinha muitas vezes isso, essa conotação de explodir e tal.
hoje pode falar o que quiser, não tem problema, eu vou continuar na minha paz, porque isso Uhum. é sobre você. Então eu deixo com você. E comigo eu levo a minha paz, o meu Uhum. equilíbrio, isso não vai É. mexer, não vai reverberar no meu dia não vai mudar por causa disso. Então, é um ganho plus, assim, porque às vezes a gente deixa mexe com a sua estrutura por um todo, às vezes até somatiza no próprio organismo. Com Porque certeza. dependendo do desafio, a gente acaba, né, ficando até doente. E eu falo, Não, não, hoje. tem situação que já dá dor de barriga na hora na pessoa, dor de cabeça, não é? Então, assim, eu Então, hoje tenho, eu falo que 90% desse equilíbrio eu já adquiri, assim, para mim foi, olha, mágico, porque a gente ter esse domínio, né? Porque você precisa dominar, mas é exercício. Não é no primeiro dia, nem no segundo, nem no não, terceiro. e É um sim, exercício diário que você precisa fazer é, para se atingir dessa maneira, para você não tirar o seu equilíbrio, é, porque o comportamento do outro é sobre ele, não é sobre você. Então e deixa é com ele o que é legal, dele, o que é seu é é, outra coisa. e é legal porque você vai ficando mais assim, desse jeito, tranquilo, só que quando tiver algo que te tirou ali do centro, fica mais fácil de você perceber. Que nem hoje eu pensei, nossa, mas por que que deu aquele pico ali né, de Que hormônio isso quer ali? mostrar para mim, né? Por Ué, que eu fiquei aí eu desse falei, jeito? qual foi a parte que me incomodou? A parte que ela me atrapalhou, a parte que eu atrapalhei ela? Então é algo para minha reflexão, né? O que que mais Exato. me incomodou? O que que mais mexeu comigo? Foi porque eu não Uhum. posso, então, atrapalhar ninguém, né? Era na verdade, não é que eu atrapalhei, era uma situação que não tinha jeito ali, era um ambiente, um estacionamento pequeno de mercado, enfim. Então, assim, não tinha muito jeito mesmo. Um iria ter que ajudar o outro ali, porque não tinha muito espaço. Então, na verdade, por que que eu achei que eu estava atrapalhando? Então, tudo gera informação e pode gerar um sofrimento ou um aprendizado, não é? E uma É evolução, tudo um olhar, crescimento. né? Não é sobre o que te acontece, é sobre a maneira como você olha para o que te acontece. Então, Exato. eu aqui tenho muito esse olhar assim de, às vezes acontece alguma coisa que foge da minha alçada, tal, eu respiro fundo e falo, bom, se isso está aqui, alguma coisa ele veio me trazer para aprendizado, para aprender, vamos amplificar o olhar e vamos ver, ao invés de já entrar na pilha da raiva, do piriri, né? Não, eu procuro ter esse autocontrole, eu acho que até a meditação trouxe esse mais Maravilhoso. aqui agora, assim, para Sim. você ter esse olhar realmente, porque a vida é desafiadora, né? E não vai deixar de ter desafio, não é porque você é terapeuta, psicólogo, vai Não, continuar vou continuar. acontecendo, a vida acontece, está em movimento, então E a gente não precisa tem desenvolver jeito. movimentos também. E não tem como se isolar numa Não, bolha e ficar aqui, ó, ninguém vai mexer comigo, vou ficar aqui quietinho. Não, é impossível. Nós somos seres sociais, e não não tem dá. como O que dá para não se fazer, preocupar. o que dá para fazer, Paula, a gente já está fazendo, que é ir nas imersões, entrar na cápsula, É. refazer um pouco e sair e voltar, né, para a vida real. E levar isso de alguma forma, como nós fazemos, talvez não é impondo para os outros, mas o nosso exemplo, o nosso comportamento já vai contribuir com o mundo. De uma respirada que você dá e que você é, tem um comportamento mais adequado, mais consciente, de não gritar, Exatamente. mas respirar e olhar para a pessoa nos olhos e dizer: olha, me desculpe se você não me compreendeu. O que eu quis dizer foi tal coisa. Me desculpe se eu te pareci rude. O que eu quis dizer foi tal coisa. Eu me senti de tal forma. Então, assim, você conseguir ter uma comunicação menos violenta, porque você tem um autocontrole, né? Uma inteligência, uma maturidade emocional. Isso já é uma grande contribuição para os seus relacionamentos e para o mundo, porque o mundo Com precisa certeza. mais disso. Então, nós só podemos começar cada um consigo mesmo.
né? E Exatamente. o exemplo que nós somos para os menores, a outra geração que está vindo aí, que é preocupante o que nós vemos. E então, que cada um de nós, com mais consciência, possamos trazer isso para dentro dos nossos lares, para os nossos filhos, Exatamente. olhar nos olhos, transmitir paz, transmitir calma, transmitir essa ideia de se tornar cada vez mais consciente para um mundo melhor, Exatamente. porque nós vamos fazer aqui, construir nossa vida e vamos embora e essa outra geração vai ficar e tem a parte deles no mundo, não é isso? Você sabe que esses dias aconteceu um fato aqui em casa, e aí meu filho, eu sou muito da conversa, olho no olho. Por eu já ter tido a mãe que subia muito tom, isso me trouxe uma sequela que veio desencadear aos 40 anos. Eu, com meu filho, o tom é o mesmo, seja para dar uma bronca, seja para ser firme, é sentar, olho no olho, conversar, impor a postura, a firmeza, enfim, é o papel que a gente veio aqui para exercer como educadora, né? E aí, um dia, conversando com ele, ele veio me contar no final do ano de uma prova que ele acabou não falando, ele mudou de escola o ano passado, e ele estava super receoso da escola nova, porque era uma outra metodologia, tudo novo, né? Mudança, a gente tem essa resistência. E aí chegou no final do ano, ele passou tudo, e aí ele pegou e veio conversar comigo, falou assim: olha, mãe, você lembra no primeiro bimestre que eu fiquei preocupado, tal? Ele falou: ó, tá aqui as minhas provas, é que na época eu não te mostrei, mas teve uma prova que eu tirei uma nota assim, tal, mas depois eu fui lá, foquei, me esforcei e tirei a nota, tudo. Aí eu falei: filho, você foi ótimo, você viu como quando você focou, quando você se dispôs a focar pela sua a necessidade que requeria naquele momento, né, que você estava vivendo na escola, uma atenção maior, um foco maior, você focou, foi lá, fez e teve o resultado, isso é para a vida, é para tudo. Quando você colocar o foco, vai expandir, vai melhorar, né? E aí ele falou: não, mas é que eu queria te contar que essa prova, ela valia 2,5, eu tirei 1,5. Na época eu não te falei, mas agora eu queria te falar tudo. Eu falei: tá tudo ótimo, tá tudo bem, tá tudo certo. Você passou de ano que vem, continua na mesma pegada, tal. Aí ele me abraçou assim no final e falou assim: mãe, eu admiro tanto o seu jeito de ser, você é tão calma, você é tão cautelosa. Quando eu crescer, eu quero ser um adulto igual Oh, você. Ah, oh, menina. Eu até chorei, porque é tão. A gente, né? A gente, enquanto pai, nessa uma postura de pai e luta. mãe, a gente quer o melhor para o filho. Muitas vezes a gente precisa, não é ser severa, mas a gente precisa de uma firmeza maior em determinados momentos, e isso faz parte. Na própria criação, para criar um ser humano, né, em potencial lá na frente. Mas eu achei ele falou: mãe, eu te admiro demais. Ele chorou, me abraçou, falou: eu quero ser igual a você. Então aquilo me trouxe uma certa vaidade, mas assim, é aquela sensação de que eu tô fazendo a coisa certa, Admiração. né? Ele poderia não falar nada, porque não ia fazer diferença. Eu já tinha passado de ano, tudo. Ele falou: mas eu não poderia deixar de falar isso para você agora, para você saber o que aconteceu. E Que você é minha bonitinho. parcerona, é minha amigona. Então, assim, é justamente a relação que eu sempre quis estabelecer, né? Enquanto mãe, não é ser amiga, é ser mãe. Mas é ter essa autoconfiança dele para comigo, para E a chegar e contar confiança. É, tudo, a confiança, né? Eu achei muito confiança. bonitinho. Ele falou que quer ser Ai, igual à que mãe, porque a lindo. mãe é calma, e tal. Então, o Ai, coração fica assim, tá vendo? quentinho, né? Tá vendo? O exemplo é tudo, né? O exemplo, nossa. Eu quero fazer um print aqui, nosso. Vamos fazer um Vamos lá, print? Eu vou vamos. desativar os comentários só para. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Para fazer o print. Espera. Fazer. Deixa eu ver se eu vou ter coordenação para apertar dois botões aqui ao mesmo tempo. Espera aí. Não, pera lá. Agora foi. Ai, Vivi, Falei: eu não obrigada. adianta fazer, porque eu tô falando com a telinha preta aqui, É, eu não vi você a não live. dá, para você não ia sair nada. Deixa eu voltar os comentários. Eu quero agradecer muito, muito, muito. E foi uma delícia. Dá vontade de ficar um tempão, mas já deu 1h30 de live. Olha isso.
Então, nós nem sentimos, né? Não. Olha, que delícia. Vamos combinar mais para frente nós fazemos mais. Vamos pensando em outros assuntos para trazer que o pessoal vai gostar com certeza. Eu quero agradecer a todos que comentaram aqui, pessoal, muito obrigado, que ficaram aí até agora. Quem entrou agora no final, a live vai ficar gravada, então pode entrar já já e assistir e compartilhem, porque o mundo precisa dessas informações, Com de certeza. coisas, de curas, de crescimento, de amor, né, de coisas positivas. É disso que nós estamos precisando, porque porcaria tem de monte por aí, já chega, né? Exato. Então vamos levar Exatamente. coisa boa. É Um isso aí. beijo enorme, Obrigada, viu? Muito Paula. Ó, obrigada. brigadão, viu, pelo convite. Ó, uma honra estar aqui. Gratidão. Espero ter contribuído aí com o pessoal que esteve na live com a gente. Quem for assistir também, que seja contribuição na vida de cada um de vocês, tá? Foi Beijo. maravilhoso. Beijo, obrigada. Tchau.